Olá! Nossa aula de hoje iremos falar sobre SAD, Sistemas de Apoio à Decisão, a tomada de decisão. Introdução. O SAD é um conjunto organizado de pessoas, procedimentos, de software e de banco de dados, e também de dispositivos que são utilizados para dar suporte na tomada de decisão específicas de um problema na empresa. Ele é um sistema de informação computadorizado, né, que combina alguns modelos e alguns dados na tentativa para resolver esses problemas. Ele tem que ser projetado e desenvolvido para ser utilizado para auxiliar a organização a atingir suas metas e seus objetivos. Ele surgiu do desafio, mas qual é o desafio? De um mercado competitivo, né? Hoje a gente tem um mercado muito competitivo, então ele tem exigido cada vez mais a eficiência em relação à localização e gerenciamento dos dados. Aí, localizando e entendendo esses dados, é possível fazer a tomada de decisão. As características de um SAD. Ele tem a possibilidade de desenvolvimento rápido, com a participação ativa do usuário em todo o processo. Ele facilita para incorporar novas ferramentas de apoio à tomada de decisão, novos aplicativos e novas informações. Então, além dele, né, você pode colocar mais outras ferramentas para interagir junto. Flexibilidade na busca e manipulação de informações, individualização e orientação para a pessoa que toma as decisões, e ele tem a flexibilidade de adaptação ao estilo da pessoa que vai tomar a decisão, real pertinência ao processo de tomada de decisão, ele ajuda o usuário a decidir através de subsídios relevantes, usabilidade, ou seja, ele tem facilidade para que o usuário ele entenda, use e modifique essa forma interativa, de forma interativa. Tem a função também de gerar informações. Ele usa ferramentas, né? Ele utiliza ferramentas sofisticadas para análise. Tem também, utiliza banco de dados internos e externos, propicia ao gerente soluções para as questões essenciais ao funcionamento da empresa. Nessa tabela, a gente pode ver a diferença, né, em apoio fornecido, forma de frequência das informações, formato das informações e metodologia de processamento das informações através dos sistemas de gerenciamento, né, são os SIGs, e a diferença também do sistema de apoio à tomada de decisão, o SAD. Aí você consegue ter a diferença entre os dois sistemas. Componentes do SAD. Ele é composto de banco de dados, ele tem mineração de dados, então ele vai em busca de alguns dados através das informações que você pede. Ferramenta OLAP, né, que é Online Analytical Processing. Modelos matemáticos, interface com o usuário, integrações com sistemas especialistas. Quais são as vantagens de utilizar o SAD? Ele é rápido, tanto na busca, tanto nas informações que são colocadas nele, inseridas nele. Redução de custo, a qualidade das informações que ele traz, decisões mais eficazes, melhor comunicação, melhor utilização do processo de aprendizagem. Então, a pessoa que vai utilizar, ele tem um processo de aprendizagem muito mais rápido, mais facilitado do que em um outro componente. Tipos de problemas e de decisões. Então, nós temos aqui, né, nós temos complexibilidade do problema, temos conhecimento dos fatos e nele nós temos problemas estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Os problemas estruturados são aqueles que a gente compreende os problemas menos complexos,
que são para a gente tem uma relativa quantidade de informações a respeito. A gente conhece ele, então a gente sabe qual que é a complexibilidade desse problema. Já o semi-estruturado e o não estruturado, a gente não compreende esse problema. Eles são mais complexos e também há pouca ou ter nenhuma informação a respeito desse problema. Tipos de problemas e de decisões. Então, nós temos as decisões programadas e as decisões não programadas. As programadas já são aquelas decisões que são associadas a um problema já previsto pela empresa, que a gente já preveu, a gente tem a gente sabe que pode acontecer esse problema. Então, a gente já se planeja com um conjunto de ações para serem tomadas a respeito. As decisões não programadas são aquelas decisões que a gente tem um problema que não foi percebido, que a gente não previa. Então, a gente tem que ter uma ação imediata a ser tomada diante desse problema. Papéis de ONSAD. Através do gestores, eles utilizam os modelos para subsidiar as decisões, possuem algumas referências cognitivas e habilidades específicas. Eles buscam também utilizar o sistema em uma interface intuitiva e de fácil uso. Já os especialistas staff são os principais usuários das ferramentas OLAP. Eles buscam também o detalhe e a profundidade das informações. Exemplo, os analistas de produção, analistas financeiros e de investimentos e pesquisadores de marketing. A apresentação de resultados ao usuário. Como que o SAD ele mostra como que ele mostra os resultados? Então, ele incorpora gráficos como parte de apresentação, ele busca tabelas, ele tem textos, gráficos, desenhos, vários símbolos, ícones. Então, devido à natureza, dos sistemas de apoio à decisão, a linguagem de apresentação, muitas vezes, ele incorpora alguns gráficos como parte de apresentação. Então, ele demonstra alguns tipos de gráficos. Pode ser de pixel, pode ser de vários outros tipos, tá? Então, ele desempenha uma preferência gerencial. Então, a gerência que vai desenvolver a preferência que ele quer. Aí, ele pode ser através de tabelas, de textos, gráficos, pizzas, desenhos lineares e vários símbolos e ícones por meio de linguagem de apresentação. Data House. O Data House ele é um depósito de dados digitais que serve para armazenar informações detalhadas relativamente a uma empresa. Ele cria também e organiza relatórios através de históricos que são depois usados pela empresa para ajudar na tomada de decisão importante, que são muito importantes com a base nos fatos apresentados. O OLAP, Online Analytical Processing, ou Processamento Analítico Online. Ele é um conceito de interface com o usuário, que ele proporciona a capacidade de ter ideias. Quais são essas ideias? São as ideias sobre os dados que são inseridos no sistema, permitindo analisá-lo profundamente e em diversos ângulos. Então, você consegue de várias formas verificar esses dados e analisá-los para poder obter a melhor resposta e a melhor solução de problemas. As funções básicas do OLAP são visualização e multidimensional dos dados, exploração, rotação, vários modelos de visualização. Data Mining. O que é um Data Mining? Consiste em um processo analítico projetado para explorar grandes quantidades de dados, tipicamente relacionados a um negócio, um mercado ou uma pesquisa científica. Normalmente, a maioria das universidades utiliza o Data Mining. Na busca eles buscam padrões
consistente e relacionamentos sistemáticos entre vários, e também são as variantes que são e então, né? E é uma coisa e aquela outra coisa, e então tem uma solução. Aí eles são validados, né? Os dados são validados através de são aplicados padrões detectados e novos subconjuntos de alguns outros dados. O processo consiste basicamente em 3 etapas, que é a exploração dos dados, construção de modelos ou definição do padrão dos dados e validação e verificação desses mesmos dados. Então, gente, lá no sistema, né, no Unimestre Sala de Aula, tem uma lista de exercício para vocês. Verifiquem, respondam e encaminhem para mim, que eu já vou verificar durante a aula com vocês, ok? Abraço, até mais!